Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vou agora, nesse momento, chamar a prece inicial com a Andréia e logo após a palestra com o nosso querido Calci, Kardec, o homem e a missão. Boa noite, companheiros. Estamos aqui mais um dia, neste domingo, para ouvir a palestra, com o nosso querido Calci de Sá Roriz. Ele é palestrante espírita, trabalhador do movimento espírita aqui, no estado goiano, desde 1991, que foi o ano que ele se mudou para o estado de Goiás, mas ele está à frente desse movimento brasileiro espírita desde a década de 1970, No caso, também, ele exerceu por mais de 30 anos diversos cargos, diretivos na FEEGO, que é a Federação Espírita do Estado de Goiás, e dentre os quais ele foi presidente no ano de 2011 a 2012. Ele também é autor do livro O Outro Lado da Letra, que foi editado pela FEEGO, e atualmente ele é coordenador dos estudos aprofundados da doutrina espírita na FEEGO. Calci, seja bem-vindo, estamos ansiosos pela sua presença, E neste momento, pessoal, gostaria de chamar a todos para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, neste momento, estamos aqui de coração aberto para ouvir mais uma vez a sua palavra e ter o aprendizado constante. Coloque, Senhor, em nossos pensamentos a mente aberta para que possamos entender os teus propósitos e, consequentemente, podermos passar as nossas experiências, o nosso aprendizado, a nossa empatia e a nossa bondade para o próximo. Que essa palestra seja de grande valia para todos nós que estamos aqui ao vivo e também para todos os outros presentes que poderão estar após, que a live ficar disponível também no YouTube para todos, Senhor. Muito obrigada e que assim seja. Meus amigos, meus irmãos do Centro Espírita Vicente de Paulo, em Anápolis, meu bom amigo Leandro, minha irmãzinha Andréia Miranda, muito obrigado pelo trabalho aí na técnica, para que a gente possa, através da mídia, da possibilidade, alcançar tantos irmãos que estejam conosco sintonizados. O Centro Espírita Vicente de Paulo, em Anápolis, é uma instituição que a gente conhece desde a década de 70 pelos inúmeros trabalhos que sempre realizou na divulgação da doutrina espírita e nas atividades cristãs que desempenha há tantos séculos, há tantas dezenas de anos. Grandes companheiros que passaram por aí e outros que ainda estão nas atividades nesta respeitável instituição espírita. Meus amigos, nos deram como atividade para a noite de hoje a gente conversar a respeito de Allan Kardec. Isto porque o mês de outubro é o mês do nascimento dele, dia 3 de outubro do ano de 1804. Mas o mês de outubro também tem outras atividades muito interessantes, tais como a celebração daquilo que foi chamado de o Pacto Áureo,
todas as instituições espíritas do Brasil se reuniram e consideraram a Federação Espírita Brasileira como aquela que seria a divulgadora nacional, a trazer a experiência de todas as casas espíritas para ela. E em cada estado foi criado uma federativa que tem como principal atividade fazer a troca de experiências entre as instituições espíritas do Estado. Aqui no Estado de Goiás, nós estamos todos representados pela Federação Espírita do Estado de Goiás, que abrange todas as instituições espíritas do Estado, trocando experiências. Bem, quando a gente vai comentar a respeito da vida de alguém, fazer uma biografia a respeito, geralmente, aqueles que assumem esta tarefa, geralmente adotam 3 modos de fazer a biografia, de fazer a apresentação do biografado. Uns fazem de maneira cronológica, citam datas e datas e datas, e não é muito produtivo, porque causa um certo sono nas pessoas, aquele incontável número de datas. No dia tal, nasceu, no dia tal, fez isso, no dia tal, fez aquilo. É um método, é um modo de se fazer uma biografia, de se apresentar alguém, né, de maneira histórica, mas eu aqui considero um pouco enfadonha. Então, nós não vamos entrar nesse método. Queremos aqui conversar com os companheiros, bater papo, trocar ideias a respeito de Allan Kardec. Há um outro tipo de biografia, que é a chamada biografia romanceada, em que a pessoa acrescenta tanta coisa que nem mesmo o biografado sabe que é dele que estamos falando, de tanta informação que coloca. Também penso que não seja a ideal aqui para esse nossa conversa, nosso bate-papo. Um terceiro tipo também é a chamada biografia apologética, ou seja, fazer a apologia, a defesa ou prestar uma homenagem a alguém. Eu penso que Allan Kardec não dispensa que eu lhe preste qualquer homenagem. Ele se encontra num patamar que dispensa as homenagens. Dispensa também qualquer tipo de defesa, porque não é o caso. Então, como é que nós vamos começar aqui essa nossa conversa a respeito de Allan Kardec, o homem, a missão, o meio? Como é que nós podemos conversar sem cair numa daquelas 3 modos geralmente utilizados para se fazer uma biografia? Talvez a gente possa começar indagando. Você sabe a data em que Allan Kardec nasceu? Pensa aí. Muitos dirão, dia 3 de outubro de 1804. Você acabou de falar, falou no início. Não é não. Quem nasceu em 3 de outubro de 1804 foi Hippolyte Léon Denisard Rivail.
Quem nasceu, quando Allan Kardec nasceu? No dia 18 de abril de 1857, quando ele publicou o Livro dos Espíritos, trazendo aí essa revelação que a espiritualidade trouxe. Não foi ele que bolou, que pensou e escreveu. A espiritualidade é que veio até ele. Alguns biógrafos dizem que Allan Kardec foi médico. Não foi. Ele deu aula em cursos de medicina, cursos específicos para médicos. Ele deu aula abrangendo o assunto médico, matéria tratada pela academia médica. Mas ele não foi médico. É porque detinha uma cultura tão grande, tão farta, que ele também detinha o conhecimento da área médica, sem ser médico. Nunca foi. Outros dizem, outros biógrafos dizem que ele foi maçom. Há uma dúvida a respeito disso. Leon Denis foi maçom. Como é que a gente sabe que Leon Denis foi maçom? Porque se você for à casa maçônica na França, e você encontrará lá o registro de Leon Denis, de Allan Kardec, ou de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não há registro nele. Mas Allan Kardec utilizou muito alguns termos muito próprios da maçonaria, tais como, por exemplo, trabalho, solidariedade e tolerância. A maçonaria é muito tendente a essas três informações, como, por exemplo, ordem, progresso, trabalho e amor. Aquilo que está na bandeira nacional veio da maçonaria. Só que colocaram só ordem e progresso. A maçonaria gosta muito disso e Allan Kardec utilizou trabalho, solidariedade, tolerância, ou apresentar Deus como o grande arquiteto do universo. Isso é típico da maçonaria, mas ele não era maçom. Detinha o conhecimento da maçonaria. Quando foi que Hippolyte Léon Denisard Rivail passou a ser Allan Kardec? Aos 51 anos de idade. Foi quando ele começou a observar aquilo que na França era brincadeira, diversão. Ver as mesas girarem e depois as mesas responderem perguntas. Por que ele mudou de nome? Porque já era um homem consagrado. Hippolyte Léon Denisard Rivail já tinha diversas obras escritas. Então, para ele não projetar o seu nome dentro da doutrina espírita, que ele viu que não era dele, ele não é o criador da doutrina espírita, ele é o codificador. Eu prefiro a palavra sistematizador, porque ele pegou uma série de perguntas que grupos já faziam aos espíritos e espalharam tudo quanto é canto.
50 cadernos de perguntas e respostas que os espíritos deram. Ele pegou tudo isso e sistematizou. Ou, conforme dizem outros, codificou, botou sob uma ordem. É isso que quer dizer a palavra codificador. Colocou numa ordem, num código entendível a todos. Aos 51 anos de idade, ele inicia a sua atividade. É interessante porque já é uma data, já é uma época em que a pessoa já começa a pensar em aposentar, não é mesmo? Pois é, foi a data em que ele começa. E vai dos 51 anos até a sua desencarnação em 1869. Ou seja, quase 15 anos de dedicação exclusiva, em que ele abandona o nome Hippolyte Léon Denis Arrivai, conhecidíssimo na França, respeitadíssimo, para se dedicar ao grande trabalho de revelação da existência dos espíritos, da influência que eles exercem sobre os espíritos encarnados, que somos nós, e a conclusão moral disso aí. Porque Allan Kardec não se limita apenas a explicar e comprovar o fenômeno. Ele tirou uma conclusão moral. Ao observar o fenômeno das mesas girando e depois as mesas respondendo perguntas, ele imaginou que o magnetismo, sim, magnetismo, essa energia vital de que todo ser vivo possui, de que o magnetismo poderia ser o causador do movimento das mesas. Ele dizia, a gente não sabe como, mas pode ser por uma atuação qualquer da energia magnética. Ou seja, Hippolyte Léon Denis Arrivai era um profundo conhecedor do magnetismo lá de Anton Franz Mesmer, que no ano de 1785 começou a revelar para a humanidade a existência do magnetismo, essa energia que as pessoas têm e que podem repassar para outros que estejam em estado de carência energética. Primeiro pensamento de Allan Kardec. O curioso, meu amigo, é que as mesas é que responderam, não é o magnetismo, não. Não foi Allan Kardec que concluiu que era a mesa. Não, ele pensou que era o magnetismo. Ou seja, algo muito humano ocorrendo. Não cogitou da existência dos espíritos como homem de ciência, que é. Não cogitou de espírito. Não foi a primeira explicação que ele concluiu. A primeira foi algo muito humano. A mesa girar, a gente não sabe como, mas deve ser um encontro de energias humanas, do magnetismo humano. As mesas é que responderam para ele. Não, senhor. Quem mexe, quem movimenta as mesas e quem responde às perguntas somos nós. E Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrivai, pergunta para as mesas.
Nós quem? E a mesa responde: nós, os espíritos. Está aí, revelada para a humanidade, comprovadamente, com comprovação científica, porque é utilizado método científico de comprovação. Está aí, comprovado cientificamente a existência dos espíritos. Por que comprovadamente, cientificamente comprovado? Porque repetida N vezes. E toda vez que repetiu, conforme é o método empírico de investigação científica. Repetida N vezes, inúmeras vezes, obtendo sempre o resultado. E é a mesa que responde. Somos nós, os espíritos. E quem são os espíritos? Seres agêneres, criados por Deus para ficar no céu de delícias? A mesa respondeu: não. Nós somos os anteriores homens que vivemos aí num corpo como vocês atualmente estão vivendo. Não existe comprovação científica mais contundente do que essa, porque provada não pela conclusão de Allan Kardec, mas pela própria coisa observada que responde a ele e lhe garante. Nasce a doutrina espírita. Não, conforme Kardec do início coloca muito bem, não nasce como uma religião, à parte das demais. A contribuição de Allan Kardec é científica, é para a ciência e pode ser aproveitada também pelas religiões que tiveram, a partir daquele momento, a comprovação da existência da alma. Ora, as religiões estavam passando por um momento crítico tremendo. O Papa já não detinha aquele poder todo que tinha. A situação da evolução da ciência, a religião não conseguia responder mais aos questionamentos, como, por exemplo, Adão e Eva, que é mitológico, é simbólico. Não existe um casal único há 4.000 anos antes de Cristo. Não existia. O gênero humano apareceu em todo o orbe. Adão é a simbologia da espécie humana. A ciência indagava Adão e Eva. A religião não respondia, não conseguia responder. A única coisa que a religião conseguia fazer era ameaçar com excomunhão. E as pessoas riam, não acreditavam mais. Criação do mundo em 6 dias. As comprovações geológicas mostraram que não era possível. As incursões da astronomia já provavam que a Terra havia se destacado do Sol há 4 bilhões e pouco de anos. Então, a religião está numa situação difícil. A doutrina espírita, ao aparecer, veio contribuir para fortalecer o pensamento religioso. A grande contribuição de Allan Kardec não foi criar uma religião, foi apoiar todas as religiões, comprovando cientificamente, utilizando o método da ciência,
para comprovar a existência da alma ou do espírito. Geralmente, as pessoas que começam a estudar a doutrina espírita, geralmente eles têm uma curiosidade, indagam. Como é que Allan Kardec, tendo iniciado as observações no ano de 1855, no mês de maio, como foi que Allan Kardec conseguiu, em abril de 1857, 2 anos, menos de 2 anos, faltando um mês para 2 anos, conseguiu lançar o Livro dos Espíritos. Você aí que está nos ouvindo, hoje, com toda a facilidade que a gente tem de computador, da mídia, da gravação, de tudo, você pegar um assunto, você consegue, em 2 anos, publicar um livro? Consegue não. Ninguém consegue. Por mais facilzinho, pequenininho que seja o livro. Para pesquisar, anotar, pesquisar, bolar tudo, acertar, perceber, verificar coisas em 2 anos e lançar o livro. Consegue não. Não consegue. Hoje, nos dias de hoje. Você imagina em meados do século XIX. Como foi que Allan Kardec conseguiu? Aí é que está uma informação extraordinária que, às vezes, escapa ao estudioso. Os diversos grupos mediúnicos, o nome não era esse, era reuniões de mesa falante, em que havia médium que doava fluido e que os espíritos produziam a escrita através da mesa, com vários métodos utilizados. Diversos, inúmeros. Várias pessoas perceberam a importância daquilo, porque as respostas que os espíritos davam eram profundamente filosóficas, verdadeiras lógicas. Não era coisa doidivanas, não. Como se estivesse brincando, a brincadeira do copo e outras coisinhas que pessoas inadvertidamente, às vezes, realizam. Não. Pessoas perceberam as respostas profundas, então anotaram as perguntas e as respostas. Allan Kardec pegou 50 cadernos com perguntas e respostas e organizou tudo isso e deu continuidade. Lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857, quando aí ele deixa de ser Hippolyte Léon e passa a assinar todas as obras espíritas como Allan Kardec. O professor Hippolyte Léon continuava com as suas obras, mas ele não queria atenção médiums. Atenção. Ele não queria projeção pessoal. É uma lição que ele deixa para a gente, silenciosa. Ele adotou a atitude. Não quer projeção. Quer o nome dele. O que importa é o trabalho feito. A primeira edição do Livro dos Espíritos tem 501 perguntas. 1000 livros foram publicados. A FEB, recentemente, publicou essa obra. Vale a pena, às vezes, consultar a primeira edição com a edição que nós temos agora.
verificar as perguntas, ver aquelas que Allan Kardec, em outros grupos mediúnicos, acrescentou às perguntas que constavam da primeira edição. É um trabalho interessante em que ele desenvolveu. Mas Allan Kardec pegou grande parte dessa produção de livros, do Livro dos Espíritos, melhor dizendo, e encaminhou para todos os grupos de reunião de mesa girante que ele tomou conhecimento que existia no mundo. Dizem que para o Brasil também veio, porque o Brasil não podia ficar fora dessa. Com uma cartinha. Mandou o Livro dos Espíritos, primeira edição, com 501 perguntas, e com uma gentil cartinha. Olha, segue aí a primeira edição, eu estou pegando as informações para formar outras obras e outras informações. O que vocês tiverem aí, se puderem me mandar, eu agradeço. Recebeu quase que uma tonelada de papel, vindo do mundo. Olha aí a universalidade do ensino dos Espíritos. Aí ele lança a edição definitiva com 1019 questões, que é esta que a gente conhece hoje. Em algumas edições, são 1018. É porque pularam a questão 1011. É só uma questão de numeração. Hoje já está sendo corrigido isso, e a edição definitiva tem 1019 questões. Allan Kardec teve facilidade? Teve não. Teve não. Ele teve que lutar contra o intelectualismo frio, pretensioso. Ele teve que lutar contra a Igreja Católica. Ele teve que receber reprimendas e ofensas de outros grupos religiosos e recebeu ofensas daqueles dos chamados, Joana de Ângeles classifica de pigmeus morais, pessoas que se divertem em diminuir os outros. O meio em que Allan Kardec foi chamado para trabalhar não era um meio fácil. Se ele tivesse reencarnado na Índia, no Oriente, seria fácil, muito fácil. Porque lá ele iria falar de reencarnação, o povo já aceita. Falar da existência dos espíritos no Oriente, quando a gente estuda a história do cristianismo, a gente vê a manifestação de espíritos, reuniões mediúnicas, ao tempo de Paulo de Tarso, e depois dele, no Oriente. Então, comum a influência, a atuação dos espíritos. Mas não. Ele foi chamado para trabalhar na inquieta e cultural e, portanto, intelectualmente fria França, mais especificamente Paris, a capital cultural do mundo de então. Hoje é Nova York, foi deslocado na época, século XIX, meados do século XIX, Paris, totalmente contrária a todo e qualquer princípio religioso, indiferente totalmente à espiritualidade, não só pela formação do povo ariano, intelectualmente desenvolvido, mas sentimentalmente, e a religião fala mais ao sentimento, frios, ainda tudo por desenvolver. Intelecto 1000, sentimento nenhum. Esse é o meio em que Allan Kardec foi chamado. E por que dessa
indiferença. Além da questão genética, herdada lá dos indo-europeus, povo ariano, a França, principalmente a França, havia uma história de luta religiosa muito grande. E a França foi a primeira a romper com a Idade Média, em que preponderava apenas e tão somente a religião. Era uma sociedade teocrática. Era o religioso que mandava. A França rompe com isso. Trazia na memória do povo as perseguições das cruzadas. Trazia na memória o povo as perseguições das inquisições. Trazia na memória do povo a perseguição aos médiuns cátaros que viviam na região sul da França e que foram dizimados pela perseguição religiosa, movida, então, pelo desavisado Papa Inocêncio III. A França rompe com tudo isso. E, para romper com a religião, adota a postura completamente oposta, fria, portanto. Nada de religião mais. Mas ainda havia um acréscimo. A França havia saído, não fazia muito tempo, de uma revolução em que morreu muita gente, a chamada Revolução Francesa, em 1789, em que os intelectuais colocaram o povo à frente, tomaram determinadas guarnições, e aí foi uma balbúrdia na França. Os franceses estavam cansados de guerra. Depois da Revolução Francesa, 15 anos depois, a França estava novamente sob o domínio, caiu sob o domínio de Napoleão Bonaparte, que se autocoroou imperador, retornando toda a situação vivida antes por todos os Luís XIV, XV e o XVI, que foi o último. Voltou à monarquia. Na época de Allan Kardec, quando lança o Livro dos Espíritos, a França estava sob ditadura do homem intitulado Napoleão III, que se dizia sobrinho do Napoleão Bonaparte. Historiadores têm dúvidas com relação a isso. Mas fracassos enormes vivenciados pela França. Então, a França não queria saber de novidade, queria viver o dia a dia. Fria intelectual. E é por isso que apareciam na França diversas escolas de pensamento. Idealismo, sensualismo, positivismo do Augusto Comte e Spencer, que dizia que o homem só deve se preocupar com aquilo que ele pode observar, pegar, pesar, medir, olhar, considerar. Deus pode ser pegado, medido? Não. Então, o homem não deve se preocupar com Deus. Deixa Deus para lá. O positivismo não negava Deus, apenas chamava o homem para viver o dia a dia. Esses eram os pensamentos que haviam naquele tempo da França. E esse foi o meio que Allan Kardec
encontra. E, evidentemente, ele não ficou alheio a todas essas influências que haviam na época. Positivismo, sensualismo, idealismo, várias linhas de pensamento. A França era um caldeirão de cultura, de revolta, de frieza intelectual. E é exatamente nesse meio que os espíritos manifestam com maior vigor e colocam o missionário Allan Kardec para nascer ali, naquele meio, usando a inteligência dos homens, chamá-los para a lógica da existência dos espíritos e da consequência moral da vida terrena e das consequências futuras de todos os atos que a gente comete aqui. Mas Allan Kardec, com todas essas influências, não se deixou levar por nenhuma dessas escolas, deixando aí para nós uma lição extraordinária. Mais uma lição. Não se deixe levar pelas novidades que surgem. Se Allan Kardec se deixasse levar pelas novidades, sensualismo, idealismo, materialismo, positivismo, se Allan Kardec fosse se deixar levar por isso, a doutrina espírita seria uma coxa de retalhos, de informações fora de moda. Não teria existido mais. Morreria quando aquelas ideias morreram. Teve a inteligência e chama a gente para que a gente também seja inteligente de tal modo a que não nos deixemos levar por novidades que surgem por aí. A doutrina espírita é suficientemente traz material suficiente para a nossa pesquisa, para a nossa atuação, para a nossa transformação moral. Então, a gente observa a coragem de Allan Kardec, ele, um cientista, de apresentar à sociedade fria, intelectual, a grande maioria, ou religiosa, católica, a outra, Allan Kardec apresenta a existência dos espíritos, mas não os espíritos lá no céu ou no inferno, não. Os espíritos no dia a dia, ao nosso lado, atuando sobre todos nós. De tal modo e que muitas das vezes são eles que decidem as ações que a gente pensa que são nossas, conforme a gente observa na questão 459 de O Livro dos Espíritos. Influencia os espíritos em nossos atos e pensamentos? Resposta, que os espíritos deram muito mais do que imaginais. A mais das vezes, são eles que vos dirigem. E é por isso, meus amigos, que a gente constata a belíssima informação que Emmanuel coloca lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 33. A missão de Allan Kardec foi reorganizar o edifício desmoronado da fé. Ninguém estava tendo mais fé. Não havia mais. Os desmandos religiosos foram tantos, e eu aí sublinho que a Igreja Católica, ela não é a responsável, ela é a vítima também de grupos poderosos que tomaram o poder, assentaram no lugar do Papa e adotaram todas essas medidas. A Igreja Católica, ela é vítima de famílias, de grupos poderosíssimos que atuaram para tomar o poder, substituindo o Papa. O papel de Allan Kardec é reorganizar o edifício desmoronado da fé. Que é a Igreja com os desmandos, com as guerras,
com apenas a busca do dinheiro para manter o Fausto na cidade de Roma, desmoronou a fé de todo mundo. E diz Emmanuel que a missão de Allan Kardec é reconduzir a civilização às suas profundas bases religiosas. E, para tal, Allan Kardec adotou 3 pilares extraordinários sobre os quais assentou a doutrina espírita. O primeiro deles, o humanismo. Ou seja, o foco da doutrina espírita é a pessoa humana. Respeitamos, admiramos e aplaudimos os irmãos que têm como objetivo criar grandes catedrais, grandes templos para a glória de Deus. O foco da doutrina espírita é a pessoa humana. E tanto é assim que a gente encontra no livro dos Médiuns, na questão 303, que o objetivo da doutrina espírita é o melhoramento moral da humanidade, da pessoa. O foco é a transformação moral da pessoa, aliás, como se encontra também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Item 4, se não me falha a memória. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para vencer as suas más inclinações. Ou seja, o foco é na pessoa, não é no ritual. Por isso que a doutrina espírita não tem nada ritualizado, não tem nada sacralizado. Não tem chefe. Há uma organização, mas de amigos, de companheiros. Ninguém é chefe de ninguém dentro da doutrina espírita. Não temos a estrutura hierarquizada. Temos irmãos, companheiros, cada qual trabalhando na sua atividade, uns cooperando com os outros, cada um dando aquilo, dando aquilo que pode dar da sua contribuição, do seu esforço, do seu trabalho, e todos se esforçando por se melhorar. Esse é o objetivo da doutrina espírita, o foco dela. O segundo pilar adotado por Allan Kardec é o universalismo. A doutrina espírita é universal, é para todos. E mais, a doutrina espírita, recuperando o antigo ensinamento de Orígenes, lá no ano 270, ou seja, terceiro século, que Orígenes falava do apocatástasis, é um nome grego, que significa a redenção de todos com Deus. E a doutrina espírita diz: todos um dia serão perfeitos. Nós estamos transitando, mal saímos da animalidade, estamos transitando em direção à perfeição. E os espíritos perfeitos não foram criados perfeitos, também transitaram, porque Deus não faz a acepção das pessoas, não diferencia um do outro. A doutrina espírita diz: todos encontrarão aquilo que as religiões tradicionais falam de salvação, ou seja, atingir um nível tal de evolução em que se coloca acima da necessidade e das angústias humanas. Universalismo é para todos, não é apenas para os espíritas. Não temos um céu só para a gente. Tanto é que o dito da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não. Seja você católico, evangélico, de qualquer segmento do movimento evangélico, Seixonoye, Jorei, budista,
muçulmano, islamita, portanto, ou até mesmo ateu, não interessa, não importa. O que importa é que você seja um homem de bem, Deus te abraça e te incentiva a prosseguir a caminhada. E o terceiro pilar da doutrina espírita é o uso da razão. E é por isso que lá no Evangelho, no capítulo 19, a gente encontra a informação de que fé inabalável somente é aquela que pode encarar, frente a frente, a razão em todas as épocas da humanidade. Esta é a fé inabalável. Não é mais aquela ânsia de crer. Não, não é aquele entusiasmo. É algo assentado na razão, no conhecimento, aliando a razão com o coração, o sentimento. Aí sim, isto é fé inabalável. Doutrina espírita não é uma doutrina de misticismos, de achismos, de adivinhações, de isso, de aquilo. Allan Kardec nos apresenta, no Livro dos Médiuns, no item 230, no sexto parágrafo, eu estou dizendo o parágrafo, porque a questão 230 ela é um pouco longa. Conta o sexto parágrafo. Lá está escrito. E é uma mensagem de Erasto. Erasto foi um grande auxiliar de Paulo de Tarso, lá na cidade de Corinto. Erasto vem contribuir para a nova revelação, a revelação dos Espíritos para todas as religiões. Diz Erasto, é preferível desprezar 10 verdades do que admitir uma só mentira. Ou seja, se a tua razão não aceitou, duvide. Os espíritos superiores não vão ficar enraivecidos, tristes com você, não. Duvide. Só aceite aquilo que a tua razão aceitar. Isso é usar a lógica, o racional. Se determinada coisa você ainda não compreende ou não aceita, aguarda, dá um tempo, coloca de lado. Aguarda o tempo, amadureça, volte à questão depois, sem preconceitos, a fim de que você entenda e perceba muito bem aquilo que os espíritos estão querendo te dizer. Mas não aceite aquilo que a tua razão recusar. Isso é liberdade total. Doutrina espírita não tem dogmas. É isso e está acabado. Não tem. É a tua razão é que manda. É que diz. Allan Kardec não incorporando as novidades, não trazendo nenhuma das escolas, não se deixando levar, conseguiu trazer todo o ensino que os espíritos traziam e vinculou e desenvolveu usando no início todo aquele material que ele recebeu quando pediu aos grupos mediúnicos do mundo inteiro: me mande o que vocês têm. E aí está a universalidade do ensino dos espíritos, informação por N médiuns, por diversos espíritos em toda parte. E ele junta aquilo e coloca a informação. Só aceite aquilo que vier de vários espíritos ao mesmo tempo. Aquilo que um espírito disser pode ser uma bela opinião, mas é uma opinião pessoal dele. Ainda não é doutrina espírita. Isso é muito bom a gente ouvir nesses tempos em que diz, vai ser tal, vai ter uma guerra, vai ter não sei o quê, vai acontecer isso. Vai... E as pessoas dizem, foi Chico Xavier, foi Bezerra de Menezes. Esquece. Use o pensamento kardeciano, que você seguirá muito bem intuído
pela orientação que os Espíritos deram. Nosso abraço a todos, que Jesus nos abençoe e nos ampare. Boa noite, Calci. Muito obrigado por essa aula sobre Allan Kardec. Realmente a gente tem muito o que aprender, o que buscar e entender ainda sobre toda a sua trajetória. Eu, em nome do Centro Vicente Paulo, quero agradecer imensamente e dizer que, para mim, pessoalmente, foi um aprendizado. Que Jesus possa abençoar, que você possa sempre estar trazendo para nós essas palestras com tamanha riqueza de história e conteúdo. Eu agora quero passar para a Dulce, a nossa trabalhadora da casa, para a prece final. Que Jesus abençoe a todos nós e que possamos ter uma semana muito abençoada. Agradecidos por esta noite em que nosso irmão Calci nos deixa valioso aprendizado e, principalmente, inspirados pelas vibrações de paz, de harmonia, serenidade e amor imantado em cada lar aqui representado pelos nossos companheiros da Seara. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade que tem nos concedido a cada dia de nossas vidas. A cada manhã que surge é um novo dia, Senhor, para que possamos melhorar a nossa condição espiritual, estabelecidas pela espiritualidade maior e tão amiga. Agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos dado e rogamos-te nesse instante por todos os nossos trabalhadores desta casa. Te rogamos, Senhor, por todos os lares enlutados que choram pela partida de seus entes queridos, vitimados pela pandemia. Cura, Senhor Jesus, o nosso planeta, que cada lar possa ser beneficiado com o teu amor, com o teu carinho e com a tua proteção. Rogamos-te, Senhor Jesus, mais uma vez, pelo universo, em que há tanto amor ainda para ser expandido, e com a tua paz, nós encerramos esse nosso pedido de clamor e paz para o nosso mundo. Agradecemos-te, Senhor, mais uma vez, por nos permitir a presença dos nossos benfeitores espirituais em nossa existência. E que assim seja. Rogando-te pela última vez, ó Mestre amigo, para que a nossa semana seja produtiva, de muito amor, de muito trabalho e de muita fraternidade. Que assim seja.